Muito bom dia a todos e a todas. Havendo número legal de vereadores, invocando a proteção divina e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 11ª sessão da 11ª reunião da Câmara Municipal de São Sebastião, biênio 2019-2020. Eu vou pedir ao vereador Reis que leia o texto bíblico, mas eu vou sugerir que se ele pudesse ler o Salmo 91, eu ficaria muito feliz, até porque eu acho que muitas pessoas estão se esperando muito desse salmo. E aí eu gostaria que o vereador Reis pudesse ler o Salmo 91 para que a gente pudesse começar a sessão. Quer que eu leia, Reis? Você vai ler. Lê inteiro? Salmo. Salmo. Vicente, o microfone. Salmo 91. O que habita no teu esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Oniponente. Diz o Senhor: meu refúgio é meu baluarte, Deus meu, que eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e de preste perniciosa. Cobre-te-á com as tuas pernas. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamento vão. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu responderás, a quem ensinas a tua lei, para que lhe darás descanso dos dias maus, até que abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça e seguirão todos o seu coração reto. Quem se levantará ao meu favor contra os perseveros? Quem não estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estará na região do silêncio. Quando eu digo, revalas-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicarão, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, a qual foja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuda-me-se contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Amém. Solicito, seu secretário, que faça a leitura do documento recebido. O que é isso aqui, Michele? Acho que tá faltando uma página. Depois confere, tá faltando a página 93 e 94. Tá. É? O que é pra ler aqui, Michele? Requerimento número 98/20.
Solicito ao Legislativo que coloque em votação a escolha do representante dessa Casa de Lei para participar como membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São Sebastião, conforme indicado na Lei Municipal 2670/19, que dispõe sobre as condições para reorganização, o funcionamento do Sistema Municipal de Cultura. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão Santos, vereador Maurício. Senhores vereadores, a justificativa, quer dizer, a sugestão do vereador Maurício é que fosse escolhido um membro aqui, entre os senhores, para fazer parte do conselho. E eu gostaria de saber dos senhores quem quer fazer parte. Isso é para quem... Isso é para o Gleice, que gosta de cultura, o Maurício, eu não sei, que é o do requerimento. Eu gostaria de saber se tem alguém que se candidata aí a vaga ao conselho. Vereador Maurício, vereador Renato, mais alguém? Tem que ser um nome. Eu retiro o meu, deixo dele então. Então eu retiro o meu, deixo dele. Não, eu não vou gastar. Eu não vou me desgastar. Vamos votar nominal, vamos votar nominal, que é melhor, eu acho que é melhor. Vamos votar nominal vamos começar pelo vereador Gleison, Renato ou Maurício? Naninho, Renato, 2, Pichaxó, 3, Neto, Renato ou Maurício? Renato, então, Retirei, Renato. aceitado por maioria, eleito por maioria dos votos. É porque ele... Vereador Renato é um membro do conselho. Eu vou me ausentar da sessão por 5 minutos, que eu vou ali fora e passo o trabalho da mesa ao vereador Daniel Simões. Aonde aqui? Para onde é isso? Assunto trabalho da mesa. Solicito ao secretário que fez a leitura do requerimento. Não. Informa ao plenário que as indicações serão encaminhadas ao Executivo. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 113/20. Requer a secretária da Educação informações sobre as ações pedagógicas prática para os alunos que não têm acesso às atividades online. Senhor presidente, é que o vereador infracionado dos serviços regimentais de vigor requer que seja oficiada a excelentíssima senhora secretária de Educação Vive Augusto digna de informar essa casa o que segue. Qual o trabalho que tem sido feito pelo Departamento Pedagógico que alcança os estudantes da região, nas regiões do município sem internet? Existe alguma ação de acompanhamento a esses alunos com material impresso e apoio de professores para eventuais correção? O material da rede estadual será distribuído de que maneira? Como a rede municipal trabalhará o prejuízo pedagógico desse ano letivo? Plenário da Câmara, Sala Vereador Zino Militão Santos, vereador professor Gleves. Senhores vereadores, deixa eu só passar um recado. Bom, tem uma comissão dos ambulantes que querem falar com os vereadores. Eu pedi para tirar 2, que a gente receberia e conversava. Nós vamos acabar o requerimento, eu vou suspender a sessão por 5 minutos para a gente atender as pessoas lá na minha sala. Acaba a sessão. Acaba a sessão, pai. Tem duas pessoas aí fora, quer falar com todos os vereadores. Então,
Ok, vamos adiantar então, bora lá. Em discussão, em votação, a questão de acordo pela comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 114/20. Requer ao Executivo informações sobre o plano de contingência de gastos da Prefeitura. Senhor Presidente, aqui. O vereador infracionado nos termos de mentais de vigor requer que seja oficiado, excelentíssimo senhor Felipe Augusto, prefeito, digne-se informar essa casa o que segue. Nesse período, em toda a população sendo castigada emocionalmente e economicamente. A administração tem estudo de medidas para a contingência de gastos, em caso positivo, quais pormenorizes, em caso negativo, que impede. Plenário da Câmara Municipal, sala, vereador Zino Militão dos Santos, vereador professor Gleves. Em discussão, em votação, a questão de acordo pela comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 115/20. Solicita informações à Prefeitura Municipal sobre a ampliação da linha 5505 da MTU São Sebastião Caraguá para incluir a Topolândia e o Itatinga no itinerário do ônibus. Senhor Presidente, é que requeiro, depois de cumprida a formalidade regimental, ouvido do outro plenário, que seja oficiado a Vossa Excelência Felipe Augusto Dignício, prefeito do município de São Sebastião, informar essa Casa de Leis o que segue. Diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores da Topolândia, Itatinga e Olaria, a Prefeitura de São Sebastião pode intervir para alterar o trajeto de ônibus, incluindo o terminal do Itatinga como novo ponto de partida do itinerário da linha 5505 São Sebastião Caraguá, MTU, caso negativo, qual motivo? Dos transportes metropolitano, STM, a empresa metropolitana dos transportes urbano MTU São Paulo, a agência de transporte do Estado de São Paulo, a TESP e a Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a ciência e providência. Plenário da Câmara Municipal, sala, vereador Zino Militão dos Santos, vereador Pastor Elias. Em discussão, em votação. É um só? Com a palavra, vereador Elias. Bom dia, senhor presidente, mesa, nobres pares, internautas, público presente. Primeiro, senhor presidente, eu queria deixar minhas palavras aqui de agradecimento ao Mauro, do Topo, ao Maurinho, junto com outros moradores, até por videoconferência e WhatsApps, fizeram abaixar uma relação de nomes e me apresentaram esta ideia. A gente tem que dar mérito a quem tem. E eu achei viável e prometia para ele que entraria nesta casa com esse requerimento. Trata-se da linha 5505 da MTU. O que nós estamos pedindo, senhor presidente? Essa linha, o ponto de partida dela é da Balsa. Nós temos aqui cerca de 1,5 km, 2 km até o topo. Nós mandamos ofício para a Câmara dos Deputados em São Paulo, ofício para a direção da empresa e requerimento para a Prefeitura e para a Secretaria do Estado do Transporte. Eu sei que é uma luta difícil, não é fácil, sei que é quase impossível, né? Mas se a gente não lutar, se nós não iniciar essa luta, como vamos saber se nós vamos ganhar ou não? Então, eu peço aos vereadores que assinem comigo esse requerimento, aprove ele e vamos lutar nos outros meios também em São Paulo para que ele seja apreciado e seja dada uma resposta aos moradores da Topolândia, Olaria e Itatinga, muitos deles que vêm a pé até a cidade para pegar esse ônibus, por não ter dinheiro para pegar o outro. Muitos fazem exames no AME, tem consultas e precisa muito desse documento. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, a questão de acordo pela comissão. Requerimento número 116/20. Requer informações do Executivo quanto ao planejamento que será adotado para a utilização do repasse no valor aproximado de R$10 milhões que estarão sendo destinados ao município através do governo federal por meio do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Requero ainda esclarecimento quanto a atualizações a respeito da contaminação no município. Senhor presidente, é que o vereador infracionado nos termos de mentais de vigor requer
ao senhor Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, informar para o conhecimento dessa Casa de Leis o que segue. A Lei de Responsabilidade Fiscal passará por alterações proibindo que o gestor crie despesas obrigatórias no período de 6 meses de mandato ou ainda que aumente as despesas com o pessoal até o final de 2021 com o objetivo de gerar uma economia projetada. Diante disso, houve despesas que foram justificadas emergenciais para o combate ao enfrentamento da pandemia do município, dentre elas novas contratações, aquisições de equipamentos hospitalares, ampliação do atendimento com a criação dos hospitais de campanha e UTI respiratória. Essas despesas foram realizadas anteriormente, assumidas com verba do Tesouro. Qual o valor dos gastos até o presente momento? Quantos pagamentos já foram efetuados? Existe algum pagamento pendente? O repasse do recurso da União para enfrentamento ao Covid-19, estimulado em 10 milhões de reais no município de São Sebastião, já tem planejamento da Secretaria de Saúde e das demais secretarias que utilizarão esse montante, justificando ações que supram as necessidades de atendimento e de prevenção. Solicita encaminhar para essa casa proposta planejada do município em investir o recurso destinado para fortalecer o combate à pandemia do Covid-19. Para a utilização dos recursos, a destinação deve ser pontual e específica quanto à sua utilização. Portanto, existe investimento que não pode ser destacado caso a Prefeitura queira combater o novo coronavírus, dando suporte à estrutura a toda a área de saúde para esse enfrentamento. Quantos testes de diagnóstico de Covid-19, RT, PCR e teste rápido a Prefeitura estima adquirir? Quais medicamentos serão adquiridos e qual quantidade para completar o tratamento utilizado atualmente? Quantos equipamentos e quais serão comprados para atender a rede hospitalar? Nesse planejamento, descrever o número de monitores de sinais vitais, ventiladores pulmonares e EPIs para toda a equipe de saúde e funcionários que estão à linha de frente. Existe proposta para ampliar e readequar os leitos da UTI e enfermaria já existente. Caso positivo, quais intervenções serão realizadas? Os hospitais de campanha do Tebai de Boiscanga receberão algum investimento com repasse desse recurso? Caso positivo, quais? Quais planejamentos para custear a chegada de mais profissionais de saúde? Existe uma intenção? Caso positivo, qual o número de profissionais a serem contratados? Joaquim, você está expulso. Quantos aos boletins informativos sobre a situação do município de São Sebastião no enfrentamento ao Covid-19, por qual motivo não está sendo divulgado categoricamente os números de contaminados e processo de tratamento a esses? Os casos suspeitos e atenção a todos que têm aproximação e podem estar sendo vítima do contágio estão sendo tratados de que maneira? Quantas vagas são ocupadas dentro das unidades hospitalares e quantos disponíveis? Os hospitais considerados de campanha já estão em atividade e recebendo pacientes suspeitos? Caso positivo, caso negativo, por qual motivo? Quantos testes rápidos estão sendo realizados diariamente e quantos exames estão sendo encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz? Quantos resultados dos exames ainda não foram disponibilizados? Por qual motivo os 2 casos suspeitos de morte ainda permanecem sem as devidas informações passadas há mais de 30 dias os boletins mantendo informações? Quando serão os de fato confirmados ou descartados desses números? Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Hernanil. Em discussão, com a palavra vereador Hernanil. Bom dia a todos, bom dia aos assessores, bom dia aos vereadores e funcionários internautas. Rapidamente, eu fiz aí diversas perguntas, inclusive de setores diversos, porque para aproveitar o requerimento, é uma pena que a gente precise esperar 30 dias para essas respostas, mas um dos pontos principais que eu quero que o prefeito responda, que quando começou essa pandemia, eu tentei de uma forma amistosa as respostas com os gastos do executivo através de ofício. Eu esperava que o prefeito tiraria essas diferenças de lado e respondesse: vereador, estamos gastando com isso, estamos pagando tanto nisso, estamos usando dessa forma, mas já vi que não tem jeito mesmo, acho que de repente o errado sou eu de insistir em algo amistoso com esse prefeito. Então agora ele tem a obrigação de me responder formalmente,
quero saber de fato o que ele está gastando com o dinheiro do Tesouro e o que ele vai gastar, ou se já gastou, como funciona esse repasse do governo federal, que eu coloquei 10 milhões, mas são 10 milhões e 800 e poucos mil reais. Então, se ele já tem um planejamento para gastar esse dinheiro, onde vai ser, como, dos dados, né, de tudo isso, porque eu volto a bater na tecla de que todos, prefeito, nós, população principalmente, todos estão preocupados com essa situação. Todos. Então, da minha parte, Hernaninho, não vai existir politicagem barata em cima disso. Então, a minha intenção é levar respostas ao que vem as pessoas perguntando a mim. Eu não sou obrigado a ficar assistindo live. Inclusive, já vi prefeito respondendo pessoas nas lives. Se quiser resposta, que assista a live. Eu não sou obrigado. Então, eu espero que ele me responda contento, né? E se caso não for a contento, vou mostrar para os vereadores que eu trato esse assunto como único e exclusivo. Eu não acho que, eu não estou falando aqui de obra, não estou falando aqui de outras coisas que eu acho errada no município. Eu estou falando de um problema que aflige todo mundo, que é esse tal do vírus. Então nós precisamos saber se a nossa cidade está fazendo como algumas outras já apareceram na televisão. Superfaturamento, precisamos saber se está tendo compra errada, se está tendo contratos errados. Só isso que eu preciso saber. Então, já que ele não quer me responder amistosamente, ele que faça com a sua obrigação e me responda formalmente. Obrigado. Em discussão, com a palavra é do Reinaldo. Senhor presidente, bom dia aos vereadores, ao público presente. Na verdade, eu só queria complementar, porque eu não sei se eu entendi, mas tem muitas pessoas, Arninho, que estão entendendo na rede social e tudo mais, de que esse dinheiro que está vindo do governo federal é um dinheiro para o combate ao Covid. Na verdade, ele é oriundo da pandemia que nós estamos vivendo, mas ele não é para o combate à pandemia como tem sido falado. É um dinheiro que começou a discussão no governo federal, porque todos os municípios tiveram queda de arrecadação, certo? Então, caiu o ISS, caiu o ICMS, caiu FPM, caiu tudo. E aí eles no início se pensava em contabilizar e somar tudo que cada município perdeu, quanto perdeu de ISS, quanto perdeu de FPM, quanto perdeu, e dar para o município isso, para que ele pudesse ter a sua vida normal continuada. Mas com aquela discussão, se tinha esse dinheiro, aquela briga do Maia com o Paulo Guedes, que ia quebrar o governo e tal, e aí se chegou num valor proporcional vezes o número de habitantes, que é para repor os impostos perdidos. E esse dinheiro é um dinheiro que, na minha visão, ele vai ajudar bastante, obviamente, mas é um dinheiro que não é tão volumoso, haja visto que ele vem para que pudesse ter esse custo. Só de folha de pagamento nós temos mais de 20 milhões de reais. Está vindo 9, está vindo mais ou menos da metade da nossa folha de pagamento, mas é lógico que vai ajudar principalmente nos custeios, principalmente nas coisas que são do dia a dia, compra também para coisas da pandemia. Só para deixar específico que ele é uma substituição de receita perdida para se usar no governo como um todo, custeio, manutenção, etc. E não como um dinheiro carimbado para que seja utilizado para o combate à pandemia, como eu vi algumas pessoas na rede social dizendo, vamos ver quantos vai comprar. Não é só para comprar teste, não é isso. Porque existem outros custos que têm que ser tocados na administração permanentemente. Folha de pagamento é nós vimos aqui aquela discussão que nós tivemos na sessão passada sobre a folha de pagamento e tudo mais. Então, são formas de tentar substituir a tributação perdida dos municípios. É isso. Obrigado, senhor presidente. Só para contribuir aí com o vereador Naninho, quero pedir, vereador, para assinar o seu requerimento junto com o senhor e dizer mais uma coisa. Temos sim que fazer o nosso papel de fiscalizador, como é de fato direito. Temos que saber realmente como é que ele vai ter gasto, de que forma vai ter gasto, se vai ter gasto, aonde vai ter gasto, porque o que o povo quer é saber. E a gente foi eleito para isso, para saber, nós também contribuímos com o prefeito, de que forma vai ter gasto. Ninguém quer nada de mais, nem nada de menos. Quer só saber realmente como vai ter gasto, de que forma vai ter gasto. Que lógico, que esse dinheiro vindo para São Sebastião, que vai vir, graças a Deus, vai ser uma ajuda e tanto. E a gente quer só saber qual é o destino dele. Com a palavra, vereador Naninho. Bom, na verdade, eu não concordo com o que o vereador colocou, até porque não foi isso que eu pesquisei. Está muito claro que esse dinheiro virá sim para o combate da pandemia.
Para mim está muito claro isso. Posso estar errado, né? Não concordo pelo que eu li. Então é mais um motivo para que o prefeito me responda. Que, na verdade, inclusive, as prefeituras ela têm que prestar contas desse dinheiro. O que eu, no meio do mesmo requerimento, fiz foi o quê? Além desse assunto, que na minha visão, de fato, esse dinheiro é sim para o combate da pandemia, até que me prove o contrário, eu quero saber o que o prefeito já gastou com verba do Tesouro. É isso que eu preciso saber também. Então, se o prefeito gastou quanto? Em que ele gastou? Os contratos que ele está fazendo, paralelo à pandemia, é de extrema necessidade no momento? Não é? Então, tudo isso, senhor presidente, eu preciso entender. Ponto, só isso. Porque o prefeito ele sempre diz que ele tem respeito ao erário público. Não concordo na maioria das vezes, mas isso é uma opinião e visão minha, né? No momento desse, eu vejo, acho que acredito que muitos de vocês possam até ter visto, alguns lugares do país, reportagens em que prefeitos, governadores, poderes executivos estão se aproveitando da pandemia para se dar bem. Então, eu espero que São Sebastião não faça isso. Então, para que eu tenha a certeza, eu vou primeiro esperar a resposta dele. Se não for convincente com provas, com documentos, aí eu vou tomar, sim, medidas e esferas muito maiores do que essa. Que eu volto a dizer, pandemia, o mundo inteiro está sofrendo, São Sebastião também. Porém, tu pega aí, ambulante hoje batendo aqui na nossa porta desesperados, comerciantes desesperados, idosos desesperados, e nós somos obrigados a ficar assistindo live do prefeito para saber se sabe-se lá, se o que ele fala tudo é verdade, não é. Esses casos confirmados, teve 2 óbitos, graças a Deus e graças, acho que, um belo trabalho dos profissionais da saúde e também das pessoas que estão dentro das suas casas. Aí você olha, pessoas ligadas ao governo, mandando em grupo do WhatsApp que São Sebastião é exemplo disso, exemplo daquilo. Gente, o que nós queremos saber é para onde está indo a grana, o dinheiro. Em que está sendo gasto o dinheiro de São Sebastião no combate à pandemia. É isso que eu preciso no momento. Tá certo, vereador. Em votação, em discussão com a palavra, vereador Reinaldinho. Eu queria só complementar, porque realmente é um dinheiro vindo do governo federal, é uma verba federal que vai ser fiscalizada pelo governo federal. Obviamente, mas eu queria ler só aqui no site do Senado Federal, onde ele fala e explica de onde nasceu isso. Isso nasceu lá atrás, do PLP, do Plano Mansueto, que era para recuperar o equilíbrio fiscal. Com o agravamento da pandemia do Covid-19 e com o projeto estava pronto a ser votado na Câmara, os deputados usaram o texto para propor um programa de socorro aos entes da Federação. O ponto central era a compensação por perdas de arrecadação causadas pela queda da atividade econômica. Foi enviado ao Senado. O projeto da Câmara, no entanto, desagradou a área econômica do governo, por obrigar a União a compensar toda a perda de arrecadação de ICMS e ISS de abril a setembro de 2020, sem contrapartidas ou valor fixo. Então, o projeto inicial era que todas as perdas de arrecadação do governo federal fossem compensadas pelo governo do município, fossem compensadas pelo governo federal. Se desagradou. O governo, então, fez uma contraproposta em audiência pública no Senado, na última quinta-feira, explicou que a União se propunha a desembolsar cerca de 120 bilhões para ajudar estados e municípios por meio de auxílio direto, suspensão do pagamento de dívida e reforço ao Sistema Único de Saúde e ao Sistema Único de Assistência Social. Como contrapartida, os entes adotariam medidas de controle dos gastos públicos. Então, o tema já foi tratado pelo Senado e já foi para sanção presidencial. Então, ela é um auxílio direto. É lógico que ele vai especificar ajuda para a saúde, para assistência social, não é uma coisa para se usar por algo que não seja para essa luta. O que eu só quis dizer, porque teve gente que na rede social achava que isso vinha só para o Covid, vamos dizer, vai comprar 10 milhões de testes, vai fazer um hospital com 10, não é isso. É para repor as quedas de arrecadação, para que o município consiga ter sobrevivência mensal. E eu acredito até que depois dessa aprovação, no mês que vem, daqui a 2 meses, se continuar desse jeito, vai ter outro pacote para tentar ajudar os municípios, porque tem um custeio mensal da máquina, como tem aqui na Câmara, como tem em qualquer lugar, que com essa queda de arrecadação brusca, eu acho que nenhum governo municipal vai aguentar. E o perdão das dívidas da União, dos financiamentos, etc., também, a suspensão, na verdade, né?
Isso vai ajudar muito, muitos municípios também que devem muito para a União e que vão precisar parar de pagar esse custeio fixo. Obrigado, senhor presidente. Discussão com a palavra, vereador Neto. Bom dia a todos, internauta, colegas. Vereador Naninho, se eu puder assinar contigo esse requerimento, também faço questão. Eu acho que tá ok. Tá ok tanto o posicionamento do vereador Hernaninho achando, como do vereador Reinaldo achando. Mas o que eu acho que eu entendo que é importante, que não estamos tendo acesso, é o controle dos gastos. Tá, Deus dará essa situação. Ninguém sabe onde está gastando, o que está gastando. Chegou para mim ontem uma informação, eu espero que seja mentira, de um material que chegou para o hospital de campanha lá de Boiçucanga. São valores assim, fora do comum. Eu vou lá na secretaria, quero ver, dificilmente, mas eu quero ver se eu consigo ter acesso a essa nota fiscal. Porque se for dessa forma... Neto, dá uma parte, Dou. entendi, pro hospital de Boiçucanga, não? Pro hospital de campanha lá. Não tem um hospital de campanha que estava lá pegando onda lá na praia, e a onda levou e foi lá pro meio do mato? Então, parece que para esse hospital teria vindo material aí com valores assim, fora do comum. Se é verdade, se é mentira, a gente não sabe, mas a gente passa a querer acreditar que é verdade, porque você entra no portal da transparência, você não consegue ter acesso. Eu fui ver umas situações aqui, material hospitalar, de 2020, licitações. Só aparece lá, material hospitalar, você não tem acesso que é, o contrato, a compra, valor, que tipo de material, você não tem acesso a nada. Então aí fica difícil essa situação. Os gastos estão fora, ninguém sabe o que está gastando. Se os 10 milhões para o município como um todo, tá, então quanto que está se gastando em folha de pagamento, em cargos comissionados, em gratificações, e quanto que está indo para o combate ao Covid? Se é para tudo. Qual que é a situação? Quanto que está gastando? Quanto que não está gastando? Né? Outra coisa que está difícil também de entender ligar aqui, tirou minha atenção. Essas são as informações sobre o próprio combate. Você pega aquela tabelinha que colocam na rede social, fala, por exemplo, aqui, atualização de dados confirmados, 100. Óbitos confirmados, 2. Recuperados, 28. Internados, 11. Aí você fala assim, bom, se foram 100 casos confirmados, considerando que 2 óbitos, 28 recuperados e 11 internados, o que aconteceu com os outros 59? Onde que eles estão? Estão em casa, estão recuperando em casa, não estão tendo acompanhamento, não está tendo. Então você começa a falar assim, será que esses dados estão corretos? Será que não estão corretos? Eu não sei se é uma falta de organização, não sei se é muito serviço, o que é, mas as informações está totalmente confusa. Ninguém está tendo informação de nada. Aí a população nos cobra, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como que é, sabe? E a gente fica com cara de tacho, porque a administração é péssima informação. E aí você fica naquela indagação. A informação é ruim porque são incompetentes ou porque querem esconder alguma coisa? Porque eu não consigo ver uma segunda alternativa. Ou são desorganizados e incompetentes, ou querem esconder alguma coisa. Então, vereador Naninho, se o senhor me permitir, eu quero assinar com o senhor esse requerimento. Obrigado. Tá para o vereador Naninho. Na verdade, em relação a tudo isso que foi falado, até vou fazer uma colocação. Esse dinheiro, realmente, quando foi votado, eu li isso aí que o vereador Reinaldinho acabou de ler, eu li também, é sim uma parte dele para uma compensação daquilo que foi perdido. Porém, tem que ser usado no Covid-19. Ponto. Que todo mundo perdeu dinheiro. Isso aí é fato, inclusive, pode perder até mais. A gente não sabe o tempo que vai durar isso tudo. Existem muitas outras regras que estão mudando ou se adaptando. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal,
O prefeito ele não vai poder fazer despesa fixa nos últimos 6 meses de governo dele, né? Quando fala-se aqui em transparência nos gastos, eu não estou acusando nada. Eu estou querendo só umas informações, até porque eu fui um dos primeiros, assim, no momento que eu entendo necessário, parabenizar as pessoas. Não importava para mim se era comissionado, se era o quê, mas trabalhando em prol disso. Eu acho importante nós reconhecermos a luta das pessoas para combater isso, porque todo mundo está com medo disso aí. Isso é fato. Outras coisas foram me chamando a atenção. Por exemplo, eu sou um cara que sempre lutei aqui na Câmara, sempre cobrei sobre o monitoramento do município. É importante, mas é momento de você assinar um contrato de 10 milhões de reais de monitoramento. É momento você comprar lâmpada de LED para camerata? É momento você contratar um software 3 por 8 mil reais por um mês? É momento? Para que é isso? Para que serve? Eu quero saber todos os gastos. É importante para mim. Eu sou vereador ainda. Então eu preciso desse respeito, dessa devolutiva. É importante saber qual é a ideia. Falaram-se tanto do kit alimentação, que é de suma importância. Até agora, muitas pessoas não sabem. Foi dinheiro do Tesouro? Foi do Estado? Quem que deu? Aquelas cestas básicas que teve assinatura da primeira-dama com mais secretário, dizendo que estava entregando, quem que pagou, como que foi, quanto custou. Então, quantas famílias estão sendo atendidas. Não, é só isso que a gente precisa. É importante. É muito importante. Por enquanto é isso. Com a palavra, vereador Janinho, o vereador Reinaldinho, e vamos votar. Eu só queria complementar que, assim, não estamos divergindo na questão da fiscalização, até assino junto com o vereador Naninho sobre essa questão do requerimento. O que eu estou tentando explanar é que eu vi muita gente na rede social cobrando até que nós tenhamos mais testes rápidos e falavam assim, agora está vindo 10 milhões aí, vamos ver se... não é... desses 20 bilhões que devem vir para os municípios no Brasil, apenas 2 bilhões e pouco tem que ser para saúde e assistência social. 80%, 90% desse valor, ele é para uso direto dos municípios e estados. Isso está no programa, está no site do governo federal. Inclusive tem a suspensão das dívidas previdenciárias também. Essa conta, Neto, eu também entrei num debate esses dias na rede social com as pessoas que querem muito entender esse quadro que a prefeitura faz, não só essa prefeitura como todas as prefeituras, onde na verdade é uma informação e as pessoas têm de saber que a informação às vezes você recebe e cada um digere ela da forma que dá. Ali nós temos 200 casos de coronavírus confirmados. Nós temos 30 e poucos recuperados. Nós temos tantos internados e nós temos óbitos. Você soma isso e divide, sobra subtrai, sobra um tanto de pessoas que não estão ali. Essas pessoas estão onde? A maioria das pessoas hoje do coronavírus, grande maioria, elas são assintomáticas. E elas estão sendo acompanhadas em isolamento domiciliar. E aí você só consegue tirar ela desse quadro e passar ele para recuperado a partir do momento que você testa novamente e traz ele como ausência do vírus. E aí você tem que fazer praticamente nessa pessoa mais de 3, 4 testes. Essa pessoa, quando é diagnosticada, ela recebe um kit para levar para casa, ela é monitorada pela Secretaria de Saúde quase que diariamente, e ela, tanto que agora se entendeu de que era 14 dias, né, que o vírus ficava na pessoa. Agora já tem um novo estudo que diz que é 21 dias, por isso que o governador fez essa quarentena nova de 21 dias. Então, fato é de que você vê o Capitani fazendo um baita vídeo legal e que eu conversei com ele esses dias, ele falou assim, é um vírus cheio de dúvida. Cheio de dúvida, a gente não tem... É muito novo, é completamente cheio de dúvida. Então, as pessoas que estão fora dessa contagem, elas estão em isolamento domiciliar, elas estão em casa com o vírus confirmado, que consta lá, tá lá em casa, só que ela está assintomática, tem que estar isolada, ou num quarto, ou sem contato com as pessoas dentro de casa, e elas só vão passar para os recuperados
a partir do momento que testar novamente elas ao fim desse vírus e diagnosticar que não tem mais o vírus. Ela passa por recuperada. Se ela piorar e for internada, ela vai para internados. E se ela morrer, ela vai para o óbito. Da sua parte. Eu achei perfeita a sua explicação. Perfeito. Me esclareceu pra caramba. É esse tipo de situação que a gente está precisando do executivo. Eu conversei com a Ana sobre isso, que ficava realmente essa dúvida de... Parece que são desaparecidos, né? Ou que são números jogados aqui. Cria-se uma dúvida. A sua explicação está perfeita, mas aqui parece que tá jogado. E o grande problema é que a maioria é assintomático, né? É um vírus realmente bem complexo. Mas essa licitação da questão das câmeras, realmente, nós estamos... Falando muito da questão do momento, nós estamos sendo questionados também aí o tempo inteiro nós também da Câmara, de termos comprado, o presidente até pode justificar que foi antes da questão do Covid-19, como foi a questão da compra dos móveis pela Câmara, que todo mundo questionou no seu momento, e das câmeras também, que foi muito antes do Covid-19, inclusive nós debatíamos aqui até a questão da licitação, e ela se encerrou no início desse combate. Eu também não sei se teria forma jurídica de cancelar a assinatura desse contrato, aguardar, realmente eu não sei, mas eu também achava que tinha que se pensar, ou então não botar em prática ainda, assinar o contrato, mas não botar em prática ainda, não sei. Mas foi por uma coisa, foi antes, não foi... Senão nós deixamos parecer de que começou o combate ao vírus e nós vamos lá e fizemos uma licitação, nós, município, né? Fizemos uma licitação para botar câmera ao invés de gastar com outros motivos. Então, eu acabei de receber aqui, inclusive, do Senado, informação do Senado que fala bem especificamente como funciona isso, e eu estou completamente com os vereadores que nós temos que fiscalizar, não é isso? Que eu estou querendo dizer que tem muita gente que se confunde na rede social, que fala que isso aí é um dinheiro para a saúde, e ele não é especificamente para a saúde. São 60 dos recursos de 60 bilhões do auxílio federativo, 50 bilhões para uso definido pelos estados e municípios e apenas 10 bilhões para a saúde pública e assistência social para o ente federativo. Então vai descendo, fica 20 bilhões para os municípios para uso direto e 3 bilhões para assistência social e saúde, mais o pagamento, a suspensão da dívida de pagamento com a União, renegociação da dívidas com organismos internacionais e a suspensão de pagamentos de dívidas previdenciárias do município. Obrigado. Com a palavra, Renato, depois ainda nem votamos. Bom dia, senhor presidente, novos pares, internauta. Neto, só te pontuar, eu, passando essa crise todinha, a gente não tinha noção, eu até duvidava desse, né, se essas doenças matam mesmo, será, né, você não vê, né? Então, hoje eu vejo a reação dela. Hoje tem amigos na Costa Sul, ficou internado 2 noites, está em tratamento, diz que vai fazer uma postagem depois e pôr no Facebook, o quanto ela está sendo assistida pelos médicos, né, e pelos profissionais de saúde. Isso é muito importante. E outra questão, um dos meus melhores amigos está entre a vida e a morte em São Paulo. Né? Infelizmente está entre a vida e a morte, estamos orando bastante. E a gente, só depois que a gente está vendo próximas à situação, a gente consegue ver a dimensão do problema, a dimensão da doença. Mas essa questão aí, eu também ficava em dúvida se esse número foi jogado ou não, mas ela relata que teve pessoas com ela que também está na mesma situação em casa, fazendo tratamento. Não duvido até disso. Uhum. Acho que o que precisa é estar claro para que não se crie essa dúvida e comece. Você sabe que quem vê um conto, quer criar um conto, cria. Aí você coloca algo que não está tão bem explicado, e já dentro de uma situação que a gente está vendo na cidade de falta de informação, é natural que as pessoas cheguem na gente duvidando, querendo saber, e a gente não tem onde explicar. Essa explicação que o Renaldinho Deus que você está falando, eu não duvido e eu acho perfeita. É só precisa passar isso. Inclusive, eu sempre fiz alguns vídeos, dei uma parada em questão o pessoal fica em casa, se proteja, se previne. E hoje eu reforço, pelo amor de Deus, se cuida, fica em casa. Sim. Porque estamos vivendo uma situação que não desejo para ninguém. Obrigado, senhor presidente. Ainda nenhum. Bom, é um assunto bastante importante, e tudo que o Renato falou, concordo, não é brincadeira mesmo, por isso que todas as vezes que eu vou tocar nesse assunto, eu falo que o medo é de todos,
E nós temos responsabilidade com nossas famílias, amigos, conhecidos, município, enfim, tudo, né? Nós temos que, inclusive, dar bons exemplos. Então, que aquele que não pode ficar em casa usa máscara, se proteja. Então, tudo isso nós precisamos ter consciência. Óbvio, natural. Quero aqui deixar claro para as pessoas que estão escutando de que o repasse é 100% federal. Realmente existe essa parte da perda, porém tem que ser usado no combate. Quero saber do prefeito, mais uma vez, o que ele está gastando, o que já gastou. Quando o vereador falou em relação ao contrato, claro que o contrato já está vindo desde lá de trás, aquela brigaiada toda das câmaras. O que chamou a minha atenção, Hernaninha, é o valor, né, que é 4 vezes mais caro que o outro, de 2 milhões e pouco passou para 10, então tem que explicar o porquê, óbvio. Pode acontecer, mas tem que explicar. E quando uma prefeitura ela está em estado de calamidade, estado de emergência, ela tem vários poderes que antes não tinha, né? Um deles é o gasto exorbitante, caso o prefeito ache que tem que fazer. Por isso que eu preciso saber para onde está indo os gastos, se é só para isso, se não é. Então, preciso entender, é isso. Uma outra coisa que seria importante, aliás, já era para ter acontecido, se aconteceu, não me avisaram ou não chegou até mim. A prefeitura ela não fez nenhum plano de contenção de gastos. Não tem, não existe, ninguém vê. E poderia até passar para nós vereadores, fazer uma reunião que seja por conferência, através de ofício, e-mail, alguma forma de nos manter informados em relação a isso. Porque aí, quando o vereador fala, que as pessoas em redes sociais, nós sabemos que tem os maldosos, tem os puxa-saco e tem aquele que realmente não sabe o que está acontecendo. Então, olha só, o tamanho da gravidade, né? Acaba acontecendo isso a médio prazo daqui para frente. Vai ser difícil isso. Então, assim, as pessoas têm que ter noção do que de fato está acontecendo. Adianto a todos. Eu, enquanto vereador, não tenho uma informação da prefeitura oficial, não sabemos quanto gastou, não sabemos quanto gasta, não sabemos o que ele vai fazer com o dinheiro. A única coisa que a gente vê é que está contratando isso, faz contrato daquilo, nomeia não sei quem e faz aquilo outro, e a portaria atrás de portarias. É isso que nós estamos vendo porque está na internet. Porque você vai no portal da transparência, malemar sai alguma coisa. Então, volto a dizer, não quis fazer amistosamente uma resposta para a Câmara, eu me coloco como Câmara, agora, através de requerimento, espero que o prefeito me responda com o mínimo de educação. Obrigado. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 117/20. Solicita o Executivo, junto ao setor competente, a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico da estrada do Cascalho, no bairro de Boicanga. Senhor presidente, aqui é o vereador infracionado dos termos de metade de vigor, requer que seja oficiado. Excelentíssimo senhor prefeito, diz informar essa casa de leis que segue. Qual a possibilidade de recapear a estrada do Cascalho, no bairro de Boicanga? Caso negativo, qual motivo? Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militante dos Santos, vereador Exílio. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento no... Daniel. Requerimento número 118/20. Requer ao Executivo qual a possibilidade de contemplar com ajuda financeira a classe dos taxista, artesão, comerciante em geral e ambulante do município no momento de enfrentamento à pandemia ao Covid-19. Senhor presidente, aqui o vereador infracionado dos termos de ambientais em vigor requer que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito do município Felipe Augusto, informar essa casa de leis que segue. Existe a possibilidade do município disponibilizar algum benefício financeiro de apoio aos taxistas, artesão, comerciante em geral e ambulante oficializados e cadastrado em nosso município? Caso positivo, quando será iniciado o serviço? Caso negativo, qual motivo? Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militante dos Santos, vereador Daniel Simões. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 119/20. Requer ao Executivo intervir junto ao Governo do Estado de São Paulo para que seja ampliado o número de leitos para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Hospital Regional. Senhor presidente, aqui o vereador infracionado dos termos de ambientais em vigor requer que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito do município, Felipe Augusto, informar essa casa de leis que segue. Qual a possibilidade de solicitar ao Governo do Estado para que seja ampliado o número de leitos para o enfrentamento do Covid-19 no Hospital Regional? Caso positivo, quando será iniciado o serviço? Caso negativo, qual o motivo? Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militante dos Santos, vereador Daniel Simões. Em discussão, em votação, a questão de... Com a palavra da vereadora Simões. Bom dia, senhor presidente,
aos nobres vereadores, aos internautas. Quero aqui parabenizar o presidente da Havas, o Adilson, pela manifestação pacífica aqui na Câmara, quanto na Prefeitura, vindo aí atrás dos direitos dos ambulantes. Estamos entrando aqui, senhor presidente, que esse requerimento, pedindo aqui que o prefeito faça um estudo, tanto para o ambulante, quanto para o artesão, comerciantes em geral. Porque né, a gente está vivendo esse tempo de pandemia muito difícil para todos, está vivendo o mundo inteiro. Então aqui em São Sebastião não está diferente. Os ambulantes que dependem da praia, que já tem 60 dias sem trabalhar, tivemos diversos feriados, quanto também os nossos pessoas de hotel, de restaurantes da Costa Sul também, que está sofrendo muito com isso. Vamos aqui pedir para o prefeito que faça esse estudo para ver o que a prefeitura pode estar ajudando tanto os ambulantes quanto essas outras classes. Na lei de 2017, com a nova lei dos ambulantes, a gente tirou um dispositivo, Hernaninho, que lá falava que não poderia trabalhar registrado. E hoje, o Viola está ali, que é ambulante também, hoje o ambulante pode complementar a renda. Então, parece que foi coisa de Deus de a gente ter sugerido isso e a gente ter conseguido aqui, com todos os vereadores aqui que sempre lutou para que essa classe pudesse tivesse seu conforto e ter a sua possibilidade de levar sua renda para a sua família. Eu sou ambulante também, tenho tios, primos e sei da dificuldade. Hoje eu tenho um subsídio da Câmara que me ajuda muito, mas se eu não tivesse aqui também estaria igual a eles lá, pedindo aqui para que o prefeito desse uma ajuda. Não só o prefeito quanto o governador, e aí eu culpo um pouco o governador João Dória, porque ele falou que cidades acima de 50% de isolamento social, ele fazia um estudo para colocar a zona verde. E ele mentiu, um mentiroso, e que não deixou a população e o prefeito abrir de novo a cidade para que retorne de fato aí a economia local do nosso município. Então, eu também repudio os deputados estaduais que não fazem nada, que não vejo eles lutando junto ao governador para que traga melhoria para os municípios, não só de São Sebastião, quanto Bertioga, quanto Ubatuba, quanto Ilhabela. A Ilhabela falou que ia dar o subsídio, eu acabei de perguntar para o vereador Reinaldinho aqui se já estão recebendo a população de lá, mas eu acho que ainda não, porque é um processo demorado. Então, estamos aqui pedindo para o prefeito fazer esse estudo para ver se tem condições, de fato, a prefeitura está ajudando todas essas classes que estão necessitadas. Presidente, obrigado. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece em comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 120/20. Solicita, excelentíssimo senhor prefeito, elaborar o plano municipal de renda emergencial de enfrentamento à crise provocada pela pandemia do coronavírus Covid-19 destinados aos ambulantes e artesão, pessoa física do município. Senhor presidente, é que o vereador infracionado nos termos regimentais em vigor requer que seja oficiada a prefeitura para informar essa casa de leis que segue. Solicita ao executivo elaborar um plano municipal de renda emergencial de enfrentamento à crise provocada pela pandemia do Covid-19 destinado aos ambulantes artesãos, pessoas físicas do município. O vereador solicita à administração municipal propor, através de um projeto de lei, um plano municipal de renda emergencial por 3 meses para cada ambulante e artesãos, pessoa física no qual se encontra parado devido ao decreto municipal 7736/20, que suspendeu suas atividades por tempo indeterminado. Caso negativo, explicar os motivos que impedem. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos e Vereador Pichoxó. O requerimento do vereador Pichoxó tem o mesmo significado do vereador Daniel. Vamos tentar, quando for assim, para a gente tentar colocar o requerimento só para que a gente possa agilizar. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece em comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 121/20. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito estabelecer um plano de lei para organizar a isenção do IPTU e ISS, taxa de fiscalização, entre outras cobranças dos comerciantes que estão com a atividade suspensa, tendo em vista a crise provocada pela pandemia do Covid-19 no nosso município. Senhor presidente, aqui é o vereador infracionado nos termos regimentais requer que seja oficiado a prefeitura para informar essa casa de leis o que segue. Solicito ao executivo estabelecer um projeto de lei que isente IPTU e ISS, taxa de fiscalização, entre outras cobranças para os comerciantes que foram afetados com a crise provocada pela
pandemia Covid-19 no nosso município. Casos negativos ficam os motivos que impedem. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereadores e número Em discussão. Vereador Xoxó. Em votação. Fala, vereador Xoxó. Passarinho tá com a asa quebrada, tá meio desmantelado hoje, viu? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, imprensa, internauta. Um bom dia a todos. Bem, em relação ao requerimento 120/2020, o qual eu peço aqui ao prefeito elaborar um plano municipal de renda emergencial destinado aos ambulantes e os artesãos. São duas classes que estão sofrendo muito. E muito deles, assim como o vereador Daniel falou, é a fonte de renda de cada um deles. E nós sabemos que a maioria deles vivem do turismo, da praia. E devido ao decreto municipal, com a suspensão dessas atividades, eles estão sofrendo muito. Então a gente pede aqui, já que nós vereadores não temos condições de fazer um projeto, porque gera custo aos cofres públicos do município, nós temos que pedir ao prefeito que elabore um projeto dessa magnitude para ajudar essas classes. A classe dos ambulantes, a classe dos artesãos do município de São Sebastião. O prefeito, ele tem como fazer um estudo através da Secretaria de Administração Pública, através da Secretaria da Fazenda, e ver de onde que ele vai extrair esse recurso para ajudar os ambulantes. Nós sabemos que tem vários contratos que foram suspensos. Eu vou dar o exemplo aqui do passes escolares da Ecobus. Não está tendo aula, então esse contrato foi suspenso. O contrato dos eventos, das tendas, das locações de tenda, foram suspensos. E existe um dinheiro empenhado para isso. Para onde pode ser, esse dinheiro pode ser destinado? Para ajudar os ambulantes, para ajudar os artesãos. Tem o contrato das vans para os alunos especiais, que é um contrato de 4,5 milhões, que pode também o prefeito ver as condições de pegar esse dinheiro e passar, de repente, para os ambulantes, porque existe lá o dinheiro empenhado, né? Se está empenhado e os contratos estão suspensos devido à crise, que esse dinheiro seja destinado para ajudar essa classe. Eu vejo dessa maneira, né? Estão sofrendo bastante os ambulantes, inclusive, eu quero deixar aqui um abraço aqui ao Adilson, que é o presidente da Avas, que me procurou, a ex-presidente Joana Passos, que me procurou, pedindo aqui, através de nós vereadores, para que a gente sensibilize e converse com o prefeito, para o prefeito destinar um projeto para ajudar essas classes. Ora, agora é o momento de se ajudar. Não é só ficar fazendo live e falando nas lives que vai resolver o problema da população. Nós precisamos resolver também. Quando a gente fala aí de recursos do governo federal que está vindo para o município e que nós devemos fiscalizar, não importa se é para o Covid, se é para a saúde, se é para a educação, nós vamos ter que fiscalizar, não vamos ter que fiscalizar? Aí fala-se, dinheiro vai pagar o custo da folha. Vai pagar o custo da folha, inclusive dos comissionados, que não é 500 mil, é 2,5 milhões. Né? Então, nós temos que cobrar
do prefeito atitude. E começar a cobrar do prefeito também a atitude dele com relação aos comissionados, que esse mês saiu várias portarias. Mês de abril, foi nomeado várias portarias de cargos comissionados em plena crise. E os ambulantes estão lá sem apoio nenhum. Os artesãos estão lá sem apoio nenhum da prefeitura. E os ambulantes pagaram seus impostos, as suas taxas em 2017, 2018, 2019. Sabe quanto? Para mais de 6 milhões de reais. E qual o retorno? Qual é o retorno disso? Agora, no momento que nós estamos vivendo, prefeito. Retorno, por enquanto, só abobrinha regada a chuchu groselha. Até agora, nada. Nada para os ambulantes. Nada para os artesãos. Então, aqui, eu peço encarecidamente aos nobres vereadores que sensibilizem e que nós consiga cobrar do prefeito uma atitude para essa classe. Em relação ao requerimento 121, também na mesma linha, aí eu já me refiro aos comerciantes, que eu peço aqui também uma atitude do prefeito, que através da sua administração consiga fazer um projeto de lei para a gente isentar o IPTU, o ISS, a taxa de fiscalização, entre outros tributos, que é cobrado para o comerciante. O comerciante está sem poder trabalhar devido à crise, devido ao decreto municipal, estadual. E qual é a forma de ajudar? É sensibilizando, é ajudando. Principalmente agora, nessa crise, os comerciantes não têm condições de pagar seus IPTU, o comerciante não tem condições de pagar seu ISS, o comerciante não tem condições de pagar sua taxa de fiscalização. E cadê a ajuda da prefeitura? Prefeito, precisamos sensibilizar nessa crise que nós estamos enfrentando, que a prefeitura faça a sua parte também, que colabore. Porque esses anos todos, os comerciantes pagaram seus impostos. E agora? E o retorno para eles? Nada. Vezes nada. Aí só live, e não se resolve nada para o comerciante. Então eu peço aqui, através, mais uma vez, desse requerimento, que a prefeitura sensibilize, que a prefeitura faça a sua parte para ajudar os comerciantes. Estamos vivendo um momento difícil para todo mundo. Não é só para o comerciante. Comerciante, ambulante, dona de casa, funcionários, desemprego, é uma série de coisas. Mas a prefeitura, se fizer um estudo, tem como sim ajudar. Porque tem outras prefeituras no Brasil que estão fazendo a parte delas. Por que São Sebastião não faz a parte dela? Então, eu estou pedindo aqui, encarecidamente, em nome dos 12 vereadores, para que a prefeitura sensibilize para ajudar essa classe dos ambulantes, dos artesãos e dos comerciantes do município de São Sebastião. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 122/20. Solicita informações executivas sobre as ações e prevenção do Covid-19 junto à comunidade Tupi-Guarani, terra indígena Rio Silveira, localizada em Boracé, Costa Sul de São Sebastião. Senhor presidente, aqui o vereador infracinado Estevam de Mentais Vigor requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, informar essa casa desde o que segue. Os casos confirmados de Covid-19 e morte entre índios têm aumentado praticamente nas regiões amazônicas. Em São Sebastião, a prefeitura contribuiu com atendimento na área da saúde na terra indígena Rio Silveira, em Boracé, diante da preocupação
com possíveis casos na aldeia, solicita as seguintes informações. A administração tem realizado ações de prevenção e orientação sobre o Covid-19 junto à comunidade do Rio Silveira. Caso positivo, quais os procedimentos que estão sendo adotados para garantir a saúde da comunidade de Boracé e atendimento emergencial caso necessário? Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Reis. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 123/20. Solicita informações executivas sobre detalhes do planejamento da abertura gradual da economia do município, apresentando a administração no último dia 7 de maio. Senhor presidente, aqui, o vereador infracionado nos termos regimentais em vigor requer que seja oficiado o Sanitíssimo Senhor Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, informar essa casa de que segue. A administração municipal recebeu no último dia 7 o estudo técnico de planejamento da abertura gradual da economia no município, elaborado pelo Comitê de Estudo e Gestão voltada a essa finalidade. Quais são as principais propostas previstas nesse planejamento? A prorrogação da quarentena decretada pelo governo do estado até o fim desse mês prejudicará o andamento das ações voltadas à retomada da economia. Qual a previsão para que o planejamento comece a ser colocado em prática? Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Reis. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 124/20. Requer ao Poder Executivo informações referentes aos gastos com comunicação visual. Senhor presidente, aqui requeiro, depois de cumprida a formalidade regimental, o ouvido do plenário, seja oficiado a Vossa Excelência, senhor Felipe Augusto, digníssimo prefeito do município de São Sebastião, informar essa casa de leis que segue. Conforme divulgado no portal de transferência dessa municipalidade, esse vereador gostaria de ter informações detalhadas do serviço que chega a esse montante da empresa Silvério Vieira Limitada, tendo em vista que os gastos de 8 milhões e meio com comunicação visual para divulgação do combate e prevenção ao Covid-19, por qual razão a empresa Silvério Vieiras Limitada ficou com a maior parte dos contratos? Qual a especificação técnica da empresa Silvério Vieira Limitada? Qual a qualidade e quantidade detalhada dos produtos fornecidos pela empresa Silvério Vieira Limitada, para que recebesse tão quantia, tendo em vista a retirada do cartão VR, porque foi efetuado gasto com comunicação visual em plena pandemia, os valores gastos foram excluídos para divulgação e prevenção da pandemia, caso negativo justificar. Quanto foi o gasto pela Prefeitura com a empresa Silvério Vieira Limitada? A favor de discriminar todas as contratações, notas fiscais constando dos contratos e respectivos valores dos procedimentos administrativos que autorizaram a realização da despesa com comunicação visual. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Teimoso. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 125/20 requer ao Poder Executivo informações sobre as dificuldades e limitações do ensino à distância aplicada nas escolas municipais. Senhor presidente, aqui requer, depois de cumprida a formalidade regimental, ouvido do outro plenário, seria oficiado Vossa Excelência, senhor Felipe Augusto, digníssimo prefeito do município de São Sebastião, informar essa casa de que segue. A Secretaria de Educação está aplicando materiais por apostila, onde os pais têm que fazer a impressão por conta própria. Há possibilidade da Secretaria viabilizar todo esse material didático a alunos sem curso? Há possibilidade de reorganizar melhor as ferramentas de trabalho, o suporte que pretende dar à equipe gestora e principalmente aos pais dentro das condições e realidade de cada família. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, vereador Teimoso. Repasso o trabalho da mesa, vereador Daniel Simões, para que eu possa me pronunciar. Oxe, vai falar? Não deixou eu falar, agora tu vai falar. Assume os trabalhos da mesa. Com a palavra, vereador Teimoso. Eu não deixei o senhor falar. O senhor não pediu a fala, diferente. Foi nada a ver, não. Senhores vereadores, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, né? Bom dia, público. São os assessores, internauta, imprensa. Senhores vereadores, dois requerimentos que eu trago a essa casa são dois requerimentos de extrema necessidade de ser votado e ser falado nessa casa. Vou dizer aos senhores que eu recebi inúmeras mães aflitas com o que está acontecendo, porque eu não entrei em contato com a secretária Vívia, seria infeliz se tivesse falado, mas estão mandando as postilhas por WhatsApp para os pais, as postilhas, cada um com 10, 17, 18 páginas, para que os pais imprimam essas postilhas. Logicamente, são pessoas que não têm condições nenhuma
de imprimir, muito menos na altura do campeonato que a gente está. Como é que as pessoas, como é que o pai de família vai imprimir? Por último, que aí me deixou mais irritado ainda, a questão que agora, as quintas séries, é a questão da aula de inglês, né? Aí me manda uma apostila de inglês, se o cidadão, coitado do cidadão, não consegue explicar para o filho nem direito o português, imagina o inglês. Imagina o inglês. Aí a dificuldade é essa. Então, eu entendo que teria que ser, no mínimo, ter uma comunicação, ter feito vídeo e uma explicação, para que os pais consigam decifrar o que está lá escrito para entregar, para que os filhos tenham a menor perca possível, professor. E o senhor professor sabe do que estou falando. Tentando colaborar com os pais que estão aflitos. A palavra é essa, sem saber o que fazer. Porque como é que nós vamos imprimir alguma coisa se está tudo fechado? Como é que nós vamos mandar uma apostila se fosse uma apostila seria uma coisa, 2, 3, 4 apostilhas, cada uma com 17, 20 páginas, para que esses pais venham imprimir nas suas casas. Ou muitos pode ser que consiga, que tenha lá sua impressora, mas muitos não tem nem o que comer. Muitos não tem nem o que comer em casa. Estão tentando resolver a situação deles. Como é que vão imprimir uma apostila que se dá aos seus filhos? Bom, já que estamos falando aí nos nossos kits, que está assim, legal pra caramba levar lá, então vamos também imprimir a apostilinha também, mandar entregar em casa também. E tentar explicar para que as pessoas entendam, pelo que seria o mínimo que poderia ser feito. Eu acho que a Secretaria de Educação tem que pensar muito hoje no que está sofrendo as nossas crianças com o que não tem o que fazer. Com o que não tem o que fazer, não tem o que fazer. Eu sei porque eu tenho 2 filhas, tenho uma com 8 anos de idade. E eu sei que a minha, como é que ela fica. Então eu entendo muito bem quem tem 2, 3, com a idade da minha. Eu sei que tem muitos pais de família de São Sebastião que tem 2, 3. Com a mesma idade da minha, um pouco mais velho, tudo naquela base ali. Então é muito difícil, Então esse é meu apelo aqui aos senhores. E a questão da comunicação visual, eu coloquei ali, eu quero dizer que no seu artigo 2 do requerimento, não é com coronavírus, fique bem claro, comunicação visual. Eu quero entender como é que uma empresa que tem 2 marcas, que eu conheço a empresa, tem 2 marcas que consegue fazer 8 milhões, sei que ela for num ano. Imagina se for em 2, 3 meses, ela vai ter que me explicar. Isso eu não quero conversa, vai ter que me explicar. Eu quero entender como é que ela faz isso. Que mágica é essa? Quero entender. Quero saber da tal empresa, o que é que ela fez, como é que ela postou, como é que ela recebeu. Eu já pedi o contrato dessa empresa, parece que tem um segredo que não me dão, então, mas aí eu estou requerendo novamente. E aí, vou fazer igual muitos dizem aqui, a sair daqui, se for Ministério Público, dentro Paraíba aqui vai. Isso aí pode ter certeza, esse aqui vai. Essa história me deixa realmente cabuloso. Eu quero dizer aos senhores que tenho feito algum requerimento nessa base aí, e quero dizer aos senhores, convocar os senhores, nós somos vereadores, realmente para fiscalizar. Sei que o momento é ímpar, sei que o momento é muito difícil, mas nós temos que tomar alguns pés de algumas coisas. Não é possível que a gente não tenha que tomar pé de algumas coisas. Temos que tomar pé de algumas coisas sim. Temos que trabalhar em pró do povo do povo de São Sebastião quer ver o vereador fiscalizando realmente como é o papel de cada um que estão aqui. E eu não sou diferente dos senhores, não sou pior, não sou melhor. Já falei várias vezes. Temos que colaborar sim com a nossa cidade, colaborar sim com nossos eleitores, que assim vão nos cobrar daqui a 4 meses, que tem eleição aí. E eu tenho certeza que eles vão pedir daquele que seja o melhor. E o melhor é a gente poder ter cabeça erguida e falar o que a gente acha e pensa. Obrigado, presidente. Repasso o trabalho da mesa para o vereador Teimoso. Com a palavra, vereador Nolfo Neto. Vereador Teimoso, agradeço aqui até pelo requerimento, até pela possibilidade de conseguir retomar um assunto que eu acabei perdendo lá com o professor Gleivson. Eu também fui procurado por vários pais e por professores, por incrível que pareça. O professor chegou para mim e falou assim: Neto, estou recebendo aqui uma intimação da Secretaria de Educação e eu tenho que ter na minha casa uma internet boa. Eu não tenho, né? Eu não tenho essa internet, não tenho condições. Eu tenho que ter um celular, pelo menos, para transmitir numa rede. Eu tenho um celular mequetrefe, ela é muito bacana, até mostrou, olha o meu celular, da época da onça. Se eu receber
3 zaps de uma vez, ele trava. Entendeu? É, professor, né? Não, tomar banho. Aí, ela falou assim, não tenho condições. E tem outra. O meu é pré-pago. Então eu tenho que utilizar a minha internet, eu tenho que disponibilizar o meu número particular para todo mundo. Eu falei assim, mas pelo menos a prefeitura que cedesse lá, se é para disponibilizar telefone particular, cedesse aí um chip para os professores, né? Eu não sei o que acontece. Agora, está tendo dificuldade dos próprios professores em ter condições de desenvolver esse trabalho. E eu comentei com ela, falei assim, imagina os alunos. E aí me chegou uma avó e me questionou que foi passado pela diretora da escola que vão ser feitas avaliações com notas para os alunos. E aí ela falou assim, não tem condições. Ela até entrou em contato com a diretora explicando, não tem condições de fazer isso, porque eu não tenho estrutura em casa para receber esse material, para dar essa aula, para fazer. E aí os meus netos, eles vão ter, ou não vão ter, né, uma nota suficiente para aprovação. Ela falou, isso é um absurdo que está acontecendo, colocando os alunos dentro de uma situação como essa. Mais uma vez, eu até falei para ela, mais uma vez eu estou vendo essa administração sem um planejamento correto. Sem pensar nas consequências. Vamos fazer isso e pronto, acabou. Tem condições, tem estrutura. Não está tendo estrutura para os professores. Não pensaram nem na estrutura dos professores, quanto mais dos alunos. Então, eu pediria até para assinar, não só o seu requerimento, mas como o seu, professor. Né? Eu queria dar uma devolutiva também para esse pessoal que me questionou a respeito dessa situação que, mais uma vez, é absurda. Com a palavra, vereador Naninho. Senhor presidente, pegando um gancho do que o Neto falou, achei que você estava falando do seu celular. Você estava dando desculpinha aqui. Aí, brincadeiras à parte, uma vez eu fiz um requerimento aqui. Tá certo. Uma vez eu fiz um requerimento aqui, para variar, a resposta ela não veio da forma que tem que vir, aí pede para ir na prefeitura, não vou voltar a esse assunto. Mas se a prefeitura não tivesse feito o que fez, com todos os computadores da Proinfo, as escolas tivessem com seus laboratórios de informática funcionando como estava, se tivesse internet nas escolas, lá atrás, os professores poderiam estar usando de uma forma consciente, de uma forma consciente que eu falo, para se proteger do vírus, tá, gente? É isso que eu estou falando. Poderia estar dando aula ali, não precisava usar a sua internet, o seu celular, que se hoje forem algumas escolas, vão achar computadores zeros, sem uso, no pó, jogado, estragando. Essa é a falta de planejamento, mais uma delas. Em discussão, com a palavra o professor Gleison. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Como vão? Senhor presidente, estava lendo uma matéria do Estado de São Paulo ontem que pode haver a retomada gradual das aulas a partir de julho no Estado de São Paulo. Está tendo um burburinho, que seriam as séries iniciais. Seriam 20% desses alunos retornando a partir de julho, num distanciamento social, escambau. Com 20% você consegue fazer isso dentro da sala de aula, como estão fazendo na Alemanha. Agora São Sebastião vai sentir na pele, infelizmente, o que a gente tem cantado há um bom tempo a partir de 2017, que foi o fechamento das salas de informática nas escolas de São Sebastião. Que mais do que nunca, com o ano letivo todo comprometido como está, a informática seria de suma importância para a gente recuperar alguma coisa de conteúdo. Nós vamos ter que fazer um ano em um semestre. Olhe lá. Alunos, por exemplo, de 9º ano que querem entrar para a ETEC, que na maioria deles é o grande desejo, vão perder para alunos de escolas particulares que, por exemplo, têm uma plataforma de estudos. Infelizmente, a Secretaria de Educação da gente, ela é perdida, eu faço parte dela. Ela está perdida, está perdida. Ela não se atentou a alguns times da pandemia. Por exemplo, se a gente fala de uma realidade aqui na região central, do Pontal da Cruz, por exemplo,
fica imaginando essas atividades online no sertão de Camburi, no sertão do Una. É isso que a gente... Faltou sensibilidade de entender cada comunidade de São Sebastião tem uma história, tem uma realidade e, principalmente, tem uma internet. Pedir aos professores, por exemplo, e foi pedido para a gente até chip, mas a escola ia abraçar essa responsabilidade. Deixar o professor 24 horas com o zap cedido para os alunos. Isso é de uma loucura, senhor presidente. Perdoe-me, é de uma sandice. Porque do ponto de vista pedagógico, não funciona. Principalmente se a gente estiver falando de crianças no período de alfabetização. Não funciona. Uma coisa é você pegar um galalau, manda um vídeo e manda uma atividade para ele ler. Outra coisa, senhor presidente, é criança que nem coordenação motora ainda tem. O que a gente vê é que o sentimento que eu tenho, as salas de informática agora, que foram desativadas, vão fazer grande falta para o processo pedagógico de São Sebastião. Em discussão, em votação, aqui estão de acordo com a mesma comissão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 320, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 3/20, revoga, cria, altera e dá nova redação ao dispositivo da lei complementar 221/2017 e da outras providências. São Sebastião, 12 de maio de 2020, Felipe Augusto, prefeito. O projeto será encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto 2320, de autoria do vereador Exílio. Projeto de lei número 2320 autoriza a instalação de dispensador de álcool em gel 70 nas agências bancárias em seu setor de caixa eletrônico no município de São Sebastião. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereadores Militando Santos, vereador Exílio. O projeto será encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto 2420, de autoria do vereador Exílio. Projeto de lei número 2420, institui no calendário oficial do evento do município de São Sebastião o Dia de Consciência sobre Esquizofrenia e dá outras providências. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militando Santos, vereador Exílio. O projeto será encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei 2520, de autoria executivo. Projeto de lei número 25/20, autoriza a transferência de recursos e repasse pelo Fundo Municipal de Saúde destinado ao Hospital de Clínica de São Sebastião para custeio de ações e serviço público de saúde. São Sebastião, maio de 2020, Felipe Augusto, prefeito. O projeto será encaminhado às comissões para emitir seus pareceres. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça ao projeto 11419, de autoria do professor Gleison. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer ao projeto de lei número 114/19, de autoria do vereador professor Gleison, que pretende autorização legislativa para apreciar e deliberar sobre o projeto em tela que determina a adoção de alimento excedente das unidades educacionais do município de São Sebastião. O presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar a destinação dos alimentos cedidos às unidades educacionais da rede de ensino direta e indireta do município de São Sebastião à população que se encontra em estado de vulnerabilidade social, mas o jurídico dessa Casa de Leis, após análise do referido projeto, opinou pela inconstitucionalidade parcial do projeto de lei, representada pelo artigo 3º, caput e seu artigo único. Entretanto, o mesmo jurídico informou que a questão pode ser sanada por uma emenda supressiva, a qual o autor da propositura, seguindo orientações, criou uma emenda suprimindo o referido artigo e seu parágrafo único. Por fim, essa comissão, após análise de acordo com o parecer jurídico dessa Casa de Leis, resolveu apresentar parecer favorável à aprovação do referido projeto, podendo prosseguir ser votado pelo plenário essa idealidade, uma vez que a matéria está de acordo com a legislação vigente, não contendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ao parecer será das comissões presidente Elias, secretário Renato, membro Reis. Em discussão, em votação, a questão de acordo com essa comissão. Aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado do dia da processão.
Não havendo mais assunto a tratar na ordem no expediente, passamos à ordem do... Não havendo vereadores inscritos, passamos à ordem do dia. Suspendo a sessão de 5 minutos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do regime de urgência especial. Requerimento de urgência especial. Senhor presidente, dignos para vereadores infracinados do sistema de militares de vigor, requer a Vossa Excelência a concessão do regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 25/20 de autoria do Executivo, que autoriza a transparência de recurso repassado pelo Fundo Municipal de Saúde destinado ao Hospital de Clínica de São Sebastião para custeio das ações de serviço público de saúde, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º, a linha B do Regimento Interno. São Sebastião, 12 de maio de 2020, vereadoria e demais vereadores. Em discussão, com a palavra, vereador Hernando Primados. Senhor presidente e líder de governo Elias, que é o autor do requerimento, eu não assinei o requerimento de urgência, mas é uma verba para o hospital por falta de explicação. Não passaram nada para nós, não sei se além dos 6 milhões é mais esse dinheiro, não sei para que vai ser usado, não sei nada. Então eu gostaria que pelo menos nesses momentos explicasse para nós da oposição o que nós estaremos votando em regime de urgência, já que fala em saúde e nós estamos num momento em que precisamos saber para onde vai esse dinheiro da saúde. Obrigado. Em discussão, com a palavra, vereador Reinaldo. Só para ajudar, porque eu li também agora recentemente, veio uma verba do governo federal pelo Fundo Federal de Saúde e ele vai para a Secretaria de Saúde, né? E aí tá, só que é pouco também. Não sei se é por 12 meses. Eu não sei, é cento e poucos mil, 129 mil. Não, é que apresenta depois o orçamento completo, né? Mas porque o orçamento foi feito no ano passado, né? E aí você pega essas cento e poucos mil que veio para a Secretaria de Saúde, está tirando a Secretaria de Saúde e está mandando para o hospital para custeio. Como tem que... Saúde e hospital, nós sabemos que não, por mais que pareça a mesma coisa, o hospital é uma intervenção e tudo mais, para passar o dinheiro para o hospital tem que ter autorização legislativa, então é por isso que está passando por aqui. Eu vou votar a favor, acredito que todo mundo aqui. Então, realmente é 1 milhão a mais no ano, que aí está cento e poucos mil por mês, e tem um total de 1 milhão e pouco. Está no projeto. Mas onde chegar 1 milhão e pouco? É isso que eu precisava entender, é só isso. Então, além dos 6 milhões que tem, é mais esse dinheiro. 1 milhão e pouco é a rubrica, né? É onde está entrando. Se você for ver, acho que vai entrar. Não está claro, só para entender. É só 100 mil reais, é isso? Isso, é só... Tá que veio uma ajuda para todos os municípios, veio para São Sebastião. Não, isso eu entendi. Só que como São Sebastião tem um hospital que ele é intervenção, vários municípios mandam para o hospital direto. Para São Sebastião mandar para o hospital, tem que essa casa autorizar, porque lá é um outro órgão, né? Tá legal. Em discussão, em votação, a questão de acordo, permanece comissão. Aprovado por unanimidade. Suspenda a sessão por 5 minutos para que a comissão possa emitir seus pareceres.
Reaberta a sessão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei 2520 de autoria executivo. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer conjunto ao projeto de lei número 2520, da autoria do Executivo, que pretende autorização legislativa para apreciar e deliberar sobre o projeto em tela, que autoriza a transferência dos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Saúde destinado ao Hospital de Clínica de São Sebastião para custeio de ações e serviços públicos de saúde. O presente projeto de lei tem como objetivo a autorização para repasse financeiro mediante o termo aditivo do convênio celebrado entre o Poder Público Municipal e a Irmandade a Santa Casa Coração de Jesus e entidade mantenedora gerência das unidades hospitalares de Clínica de São Sebastião, Pronto Socorro Central, Pronto Atendimento de Boticanga, Centro de Especialidade Médicas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O presente projeto acima citado se encontra-se formalmente em ordem conforme o artigo 40, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, artigo 139, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno. Por fim, as comissões, após análise, exará parecer favorável ao referido projeto, já que a matéria está de acordo com a legislação vigente, não contendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, podendo prosseguir ser votado pelo plenário dessa edilidade. Ao parecer será das comissões 12 de maio de 2020, Comissão de Justiça, presidente Elias, secretário Renato, membro Reis. Comissão de Finanças, presidente Renato, membro Elias. Em discussão, o parecer. Acabou, vereador Aninho. Senhor presidente, só para então, já entendi a situação, o vereador Reinaldinho mostrou. Na verdade, não é nem 1 milhão, ali está 1 bilhão e alguma coisa, que é o orçamento anual da Prefeitura, exercício 2019. E está vindo, de fato, uma transferência de verba de R$129 mil para o hospital. Então, só para deixar para as pessoas entenderem, porque eu não tinha entendido, porque não tinha acesso ao projeto. Tá bom? Vou fazer justiça ao que eu coloquei aqui. Ok, vereador. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanente da comissão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Com a palavra, vereador Neto. É agora que é para discutir o projeto, viu, Naninho? Aquela hora era parecer. Tem que descontar o celular, né? Tem que descontar o celular. É muito delicado quando a gente fala de saúde e de dinheiro para a saúde. Você está contra isso, não tem cabimento, né? Principalmente no momento que nós estamos passando. Mas a observação feita por Naninho, e eu aqui a ratifico, é só a falta um pouco de informação, né? A gente tem aqui um impacto orçamentário financeiro, que só diz da entrada, o valor de despesa previsto no exercício de 2020. Depois a gente tem uma memória de cálculo que fala do exercício de 2019 e esse impacto previsto em 2019, eu acho que deve ter tido um equívoco aqui no ano, porque um fala de 2020, outro fala de 2019. Acredito, Herdaninho, que realmente seja uma única parcela, porque não fala que é mensal aqui. Mas eu volto aqui a dizer uma coisa. Votaremos a favor, pelo menos eu vou votar a favor dessa situação, mas volto a dizer que precisamos saber dos gastos. Porque é 120 para lá, 130, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, o dinheiro está voando para lá, voando para cá, e ninguém sabe onde está caindo, para onde está indo. Não vamos ser contra um repasse para a saúde, até porque ultimamente é isso que mais precisa, mas também sou muito a favor para que se apresente os custos, os gastos que estão ocorrendo no município. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Elias. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade de discussão do requerimento, ou do projeto,
e mandar aí meus parabéns a todos os enfermeiros pelo seu dia hoje. Que Deus continue abençoando, estão fazendo um belo trabalho. Eu acredito que esse repasse ele vem na hora certa, né, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E lembrar, principalmente a direção do hospital e da prefeitura, que esse legislativo, para esse dinheiro ser transferido, repassado para o fundo lá, precisa da gente. Então, nós estamos aqui para fazer a coisa certa. Então, por favor, né, até eu acredito que na prestação de conta do hospital, inclusive o parágrafo único obriga esta prestação de conta, né, que nos dá relatório aí, como sempre deu, mas que não oculta nada em mostrar para nós onde realmente está sendo esses gastos. Obrigado, senhor presidente. Faço as suas palavras a minha, vereador. Não só os enfermeiros, as enfermeiras e enfermeiro que trabalham no Hospital de São Sebastião, Hospital de Clínica, como em todos os postos de saúde e etc. É os do Brasil, logicamente. Com a palavra, vereador Hernani, vamos votar. Bom, senhor presidente, já que o Neto me explicou que agora que discute, eu vou discutir. Obrigado, viu, Neto? Bom, em relação à verba de hospital, o discurso é sempre o mesmo desde o primeiro mandato que eu estou aqui. Vamos votar a favor, é normal, é óbvio, é saúde, aquela coisa toda. O que nós temos que se atentar aqui, os vereadores, inclusive quando fala-se de prestação de contas do hospital, não vem vereador, é vazio. Nunca traz o que a gente quer os contratos do hospital. A gente quer o que está gastando dentro daquele hospital. Aquele hospital hoje custa 6 milhões por mês, mais 100 e poucos mil agora aí, ó. Todo mundo sabe, nada contra pessoal, que é o primo do prefeito que manda e desmanda lá no dinheiro do hospital, que é o Daniel Augusto. Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Tem algum problema mandar esses contratos para cá? Tem algum problema mostrar para nós aonde está indo esses 6 milhões? É lógico, folha de pagamento, remédio, eu sei tudo isso. Porém, não é de hoje que nós pedimos contratos do que compra, do que gasta, do que faz, e nunca trazem para a Câmara. E a gente só aprovando. É 100 mil hoje, era 1 milhão não sei quando, 2 milhões, tanto chegou nesse patamar de 6 pau por mês. Então, eu gostaria muito, de uma vez por todas, que o hospital mande cópia dos contratos. Folha de pagamento, essas coisas, a gente já sabe que é alta, a gente sabe que paga médico com empresa, a gente sabe que paga enfermeiro daqui, a gente sabe tudo isso. Só queremos saber dos contratos que está acontecendo dentro do hospital. Em discussão, em votação, a questão de acordo permanece com a comissão. Aprovado por unanimidade. Para ser encaminhada a sanção. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 108/19 de autoria do Executivo. Projeto 108/19. Felipe Augusto, prefeito do município de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei: dispõe sobre autorização para a celebração de convênio com o CIEE e revoga a disposição contrária. As despesas do convênio onerarão dotação orçamentária de cada secretaria que solicitar a contratação de guarda-mirim. São Sebastião, novembro de 2019, Felipe Augusto, prefeito. Em discussão, em votação, a questão de acordo com a comissão, aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado à sanção. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 114/20, de autoria do vereador Reinaldo. Projeto de lei número 14/20, Câmara Municipal de São Sebastião, Estado de São Paulo, usa suas atribuições legais, decreta, institui o calendário oficial de eventos do município, o Arraial de São Francisco, plenário da Câmara Municipal, sala vereador Zimino Militão dos Santos, vereador Reinaldinho. Em discussão, em votação, questão de acordo com a comissão, aprovada por unanimidade. O projeto será encaminhado à sanção. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de lei 115/20, de autoria do vereador Reinaldo. 15. Projeto de lei número 15/20, a Câmara de São Sebastião, Estado de São Paulo, nos usa as atribuições legais, decreta, institui o calendário oficial do evento do município, a Corrida da Mulher. Essa lei entrar em vigor na data da sua publicação, plenária da Câmara Municipal, sala vereador Zeno Militão dos Santos, vereador Reinaldinho. Em discussão, em votação, a questão de acordo com a comissão, aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado à sanção.
Solicito ao seu secretário fazer a leitura do projeto de lei 117/20, de autoria do vereador... 17. 17, meu. Você falou 117. 17. Ah, entendi. Tá bom, é porque eu já estou distante. 17/20. Vou arrumar, peraí. Projeto de lei número Tá 17/20. A Câmara Municipal de São Sebastião, Estado no uso de suas atribuições legais, decreta dá denominação à USF, Unidade de Saúde e Família do Canto do Mar, localizada na região norte do município, para denominar-se Ludmila Vitória Pacheco Queiroz de Paula. Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militante dos Santos, vereador Maurício. Em discussão, em votação, a questão de acordo com a comissão. Aprovar por unanimidade. O projeto será encaminhado à sanção. Solicito seu secretário faça a leitura do... Opa, aqui é veto. O veto ao projeto de lei 109/19, de autoria eu, Edivaldo Pereira Campos. Ofício número 0555/20, referente ao veto ao projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente o uso das atribuições legais, especialmente ao que dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica, comunica a Vossa Excelência o projeto de lei número 109/19, de autoria do vereador Temoso, foi vetado totalmente pelas razões abaixo expostas. O texto jurídico sobre exame busca alterar o artigo 12º da Lei número 2539/18, diploma que regula o denominado trânsito alternativo de passageiro e mercadoria no supermercado. O texto atual do artigo em tela é este. Artigo 2º. O número máximo de veículos permitido para exceder a atividade de veículos de aluguel será determinado pelo supermercado, não podendo ultrapassar o dobro de veículos licenciados para atividade de táxi no ponto mais próximo ao supermercado. A vingar a alteração pretendida, assim ficará o mesmo dispositivo. Artigo 2º. O número máximo de veículos permitido para exercer atividade de veículo de aluguel será determinado pelo supermercado, não podendo ultrapassar o dobro de veículo licenciado para atividade de táxi, o ponto mais próximo do supermercado, e com a maior quantidade de táxi. O parâmetro constante do texto atual é conciso, claro, não admitindo dúvidas, interpretações. É pura e simplesmente de caráter geográfico. Além disso, seu reflexo atinge os profissionais que já atuam na área próxima ao supermercado comercial, estabelecimento comercial em foco. Já a alteração sugerida se apresenta divergente, sendo que a operação com os dois parâmetros geográfico e quantitativo pode estender-se o fluxo a ponto distante, sem nenhuma relação lógica com a localização do estabelecimento respectivo. Esses equívocos expostos, além de explicarem um eventual desequilíbrio em relação à assentação, geram potencial de segurança jurídica. A insegurança jurídica é inimiga do interesse público, motivo pelo qual veto em sua totalidade o projeto de lei número 109/19, sem mais, para o momento, apresenta protesto de mais alta extinta. Atenciosamente, Felipe Augusto, prefeito. Em discussão, em votação, a questão de acordo com a comissão. Aprovado por unanimidade. O resultado do veto será encaminhado ao senhor prefeito. Solicito ao secretário fazer a leitura do veto total ao projeto de lei 115/19, de autoria do vereador professor Gleison. Ofício número 0556/20, referente ao veto ao projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente nos usos das atribuições legais que dispõe do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, comunico a Vossa Excelência que o projeto de lei número 115/19, de autoria do vereador professor Gleison, foi vetado totalmente pelas razões abaixo expostas. O presente texto jurídico busca implantação uma campanha de conscientização nas escolas da rede municipal de ensino sobre a importância da ação de órgão. Para sua concessão, estão previstas várias ferramentas metodológicas, pedagógicas a serem: pesquisa, filme, debate, palestra, apresentação de trabalhos sobre o tema. Merece destaque em tema e foco. É inquestionável a importância da doação de órgão, merecendo aplauso qualquer iniciativa que busque aumente a conscientização dessa importância. À luz da Lei número 94, de 20 de dezembro de 96, Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional, a citada campanha referente em novo componente circular. Pode o município, com base no artigo 26 da LDB,
lançar mão dos novos componentes curriculares complementares com vista em especial às peculiaridades regionais, mesmo deixando de lado o caráter genérico da campanha em tela, mais adaptável aos componentes nacionais obrigatórios do que aos municípios complementares. Consigna que o artigo 26, parágrafo 10º da LDB estabelece que a inclusão dos novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dispensará de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministério de Estado da Educação. Se adaptarmos o texto legal à figura no município, veremos que a aprovação e homologação dos componentes curriculares complementares foge da competência do Poder Legislativo. Diante do tal flagrante vício de iniciativa, veto total o projeto de lei número 115/19. Sem mais, para o momento, apresento protesto de mais alta estima. Anteciosamente, Felipe Augusto, prefeito. Em discussão, em votação. Com a palavra o vereador, autor do projeto, professor Gleison. Só para eu entender, senhor presidente, o veto foi quebrado, né? Por nós. Foi quebrado do parecer, né? O veto está aqui agora. Se o senhor quiser quebrar, tem que levantar. Porque eu tenho uma situação aqui. Deixa eu levantar, senhor presidente. Senhor presidente, é muito complicado quando comento da Secretaria de Educação, porque, além de fazer parte dela, eu tenho amigos lá dentro, né? Nós trabalhamos juntos. Agora estão lá dentro, mas daqui a pouco vão para a sala de aula, a gente está todo mundo junto. Eu fico muito assustado com esse tipo de veto e de justificativa vindo do Executivo. Primeiro, eles invocam a LDB de 96, mas a LDB de 96 é exatamente para permitir a flexibilização dos temas transversais. Eu não sei, eu não quero acreditar que tem alguém de formação dentro da educação mandando uma bobagem sem tamanho dessas. É inacreditável. O projeto, gente, não fala nada de componente curricular. Qualquer um que tenha lido o projeto fala que é uma campanha, que os professores de ciências podem abraçar. Que se for assim, a gente não pode falar da água, não pode falar do dia do caiçara, a gente não pode falar nada. Os temas transversais, a LDB invocada na lei aí, de 96, é exatamente para os municípios terem autonomia. Eu não... Assusta, sabe, vereador Renato? Porque não é maldade, mas a gente tem algum conhecimento da área, né? E eu fico chateado, eu não sei se veio esse veto com pouca boa vontade em lê-lo e entendê-lo, ou se realmente, sei lá. Então eu conto com os senhores da gente quebrar isso aí, tá certo? Com a palavra, vereador Neto. Vereador Gleison, eu acho que pode ter ocorrido eu não acredito que esse veto tenha vindo da Secretaria de Educação. Acho que não. Isso pode ter ocorrido ali de alguns jurídicos ali do gabinete, não sei, né? Que encaixou alguma coisa aqui, ou foi um engano, não sei. Vamos acreditar nisso. Mas temos o jurídico da casa, juntamente com a Comissão de Justiça, né, que apontou total legalidade no seu projeto, né, porque não entra na grade curricular, nada. E pela importância do tema, também aqui suplico e acredito que os demais pares estarão favoráveis a esse projeto e contra esse veto. Obrigado. Em discussão. Em votação. Aqui estão de acordo com a comissão. Rejeitado por maioria de votos, o resultado do veto será encaminhado. O resultado do veto será encaminhado ao seu prefeito, Felipe Augusto. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da moção de repúdio do nobre vereador Exílio de Souza. Moção 03/2020, manifesta repúdio à Caixa Econômica Federal em relação ao aplicativo Caixa Tem. Isso não foi feito semana passada?
Foi. Esse repúdio já foi lido semana passada. Já foi lido, né? Tá certo. Em votação. Não é mandar direto. Em discussão. Em votação. A questão de acordo permanece como estão. Aprovado por unanimidade. O resultado, a moção será encaminhado ao interessado. Se haver nesse caso aí, né? Senhor presidente, essa questão de ordem, nunca teve moção voltada para cá. Sempre foi encaminhada na mesma ordem do dia. Não entendi, vereador. Moção de repúdio? Repúdio. Só encaminha homenageado. Ah, tá. Para mim já... Nas outras já ia Já direto. bem interessado, né? O interessado, quer dizer... Não, que já está indo tarde, entendeu? Por isso eu tô falando de você. A moção de repúdio. De qualquer... Ao interessado, se haver interessado nesse caso, que eu acho que não é bom, não. Isso aí é bem... Inclusive eu estava pensando comigo mesmo e eu estava pensando assim, bom, todo mundo fala em devolver de Odete, devolver não sei o quê, e eu percebi que temos vários setores do Estado que, como a gente, recebe de Odete para se trabalhar. Inclusive, aqui do lado, nós temos aqui um povo que gosta de incomodar, que é aqui nossos servidores públicos, que são aí dos homens da NP lá aqui, da ordem, do Ministério Público. E eu gostaria de saber por que eles não devolvem nada para ninguém. Eles lá eles gastam certinho, não conseguem devolver nada para ninguém. Eu vou fazer uma moção perguntando por que eles não devolvem um pouquinho para ajudar aí no Covid-19 também. Tá boa. Não havendo mais assunto a tratar, na hora do dia, solicito ao secretário que verifique a folha de presença. Maluco. Todos os vereadores presentes. Antes de tudo, convoco o senhor todo para ir na sala de reunião, na sala da presidência, para tratar de assunto com os ambulantes. Convido todos a saudar o Previdência Nacional e encerro a sessão às 12h11.